Bom, retomando aqui aos anos 70, ao início aí que você fez parte da diretoria, mas antes uma correção histórica, né? Eu falei da greve geral de 63, não, foi em 62, época da Copa do Mundo. E sabe quem participou dessa greve geral? Acho que você deve saber, né? De 62, o 13º, Gilson Menezes. Ele participou, aí 15 anos depois foi, né, organizar a greve da Scania. Mas vamos voltar para 75. Aí o Lula te convidou para a diretoria, você recebeu apoio, já era casado, né? Aí o Lula me faz o convite para participar da... Como cipeiro, você estava liberado? Ou você fazia as atividades normal da empresa? Não, você não era liberado, né? Você fazia as atividades normais que eu tinha que fazer. Eu já era, nesse período aí que eu fui cipeiro, eu era já controlador de peça de linha, né? E eu, como controlador de peça de linha, eu tinha já contato com vários trabalhadores, né? Aquele pessoal que trabalhava como operador de máquina, né? E como cipeiro, mas não era liberado, eu trabalhava para a empresa. Em 1975, quando o Lula me convida para fazer parte da diretoria do sindicato, eu me lembro muito bem que, na minha opinião, existem dois fatores que a gente pode tentar explicar um pouco o que aconteceu com esse novo sindicalismo em São Bernardo do Campo e Diadema, né? O primeiro fator é o seguinte: a clareza dos objetivos que o Lula tinha para essa nova prática desse novo sindicalismo que começou a ser praticado em São Bernardo do Campo e Diadema e posteriormente no estado de São Paulo e no Brasil, né? O Lula tinha clareza absoluta que aquele sindicalismo que era praticado, inclusive pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, ele discordava completamente. O Lula, quando ele conversou comigo, ele disse para mim o seguinte: Djalma, a nossa intenção, a minha intenção é começar a desenvolver um novo tipo de sindicalismo aqui, que não é praticado nem pelo nosso sindicato aqui, de qual eu vou ser presidente, né? O que eu pretendo é justamente um sindicalismo onde o sindicato seja um instrumento de luta e de defesa das reivindicações dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Inclusive já em 75. Já em 75. E que esse novo tipo de sindicalismo que a gente vai colocar em prática aqui em São Bernardo do Campo, ele tem que levar muito em consideração o sindicato como um instrumento de luta da defesa dos interesses dos trabalhadores, e esses trabalhadores, eles serão os principais personagens dessa história e que eles deverão ser tratados com muito respeito, com muita dignidade. É que nesse primeiro papo que eu tive, no primeiro papo com o Lula mais ou menos já me deu uma certa noção daquilo que ele pretendia fazer como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Bom, aí o senhor passa a ser o dirigente, além, se não me engano, tinha outros, né? Do sindicato dentro da Mercedes. Então, porque a diretoria do sindicato, ele era composta por, aliás, acho que até hoje ainda, é composta por 24 membros, né? Eu me lembro que 7 diretores ficavam na parte administrativa do sindicato e os outros 17 ficavam fazendo o trabalho de base, como no meu caso, que eu fui fazer parte da diretoria do sindicato como suplente do Conselho Fiscal, né? E eu comecei a desenvolver essa atividade como diretor de base dentro da Mercedes-Benz, que é onde eu trabalhava, né? Eu me lembro muito bem que quando nós tomamos posse no dia 19 de abril de 1975, né? Eu me lembro muito bem que uma das a primeira decisão que eu tive, eu fui na secretaria do Sindicato dos Metalúrgicos e falei para o pessoal que era responsável pela secretaria que eu queria o nome de todas as pessoas que trabalhavam na Mercedes e eram sócios do sindicato. Eu peguei a relação de todas as pessoas e dentro da Mercedes eu fui visitar
Cada uma daquelas pessoas que eram sócios do sindicato explicando que eu me chamava de Djalma de Souza Boa, eu trabalhava na Mercedes. Podia tratar com você. E eu queria mostrar para ele que a partir daquela data eu estaria representando os trabalhadores da Mercedes. E qualquer coisa que eles tivessem da Mercedes, com a Mercedes, algum confronto com a Mercedes, com alguma chefia, que eles poderiam me procurar, que eu era o novo diretor do Sindicato dos Metalúrgicos dentro da Mercedes. E além disso, você passou a filiar a Rodo também. Além dessa atividade, né, além de conversar com o pessoal que era sócio do Sindicato dos Metalúrgicos, eu tinha uma atividade, é o seguinte, eu tinha como tarefa de sindicalizar no mínimo 5 pessoas por dia na Mercedes, né? E eu fui um dos diretores que mais sindicalizei trabalhadores da Mercedes nessa minha atividade. Quer dizer que eu fiquei nesses 3 anos, de 1975 a 1978, desenvolvendo atividade sindical dentro da Mercedes. E que a primeira atividade que eu tive foi a questão de pegar a relação dos sócios do sindicato que trabalhavam na Mercedes, fazer contato. A segunda decisão que eu tive foi conversar com a minha chefia e explicar para a chefia que a partir daquela data eu ia começar a desenvolver uma atividade sindical dentro da Mercedes e que o meu compromisso maior a partir daquele momento lá seria com o sindicato e com os trabalhadores. A chefia falou, Djalma, como é que nós vamos fazer então? Que a gente vai tentar conciliar essa sua liberdade de fazer atividade sindical e não trabalhar mais do jeito que ele está explicando para a Mercedes. Aí eu conversei com a chefia e nós chegamos a um acordo, né? Eu me lembro que toda segunda-feira a Mercedes distribuía para cada funcionário 5 panos, né, para que as pessoas pudessem limpar as mãos, né. Eu acho que mais ou menos nós deveríamos ter umas 100 pessoas na minha seção, né, que era a seção do controle de qualidade, dos controladores de peça, e cada um recebia 5 panos, né. Se você recebia na segunda-feira, quando você entrava para começar a trabalhar, além das atividades que você tinha, você recebia 5 panos, né? E na segunda-feira, toda segunda-feira você levava um pano sujo, tinha uma pessoa responsável, você levava aquele pano sujo e recebia um pano, você levava 5 panos sujos e recebia 5 panos limpos, né? Aí a chefia falou, mas Djalma, então vamos fazer o seguinte, já que você está falando que você vai trabalhar para o sindicato aqui agora, mas vamos fazer uma coisa, vamos conversar, você topa então toda segunda-feira ficar responsável para receber os panos sujos do pessoal que trabalha na seção e ir lá no local e trocar pelos limpos? Eu falei, ótimo então. De que praticamente a partir desse acordo feito começava a circular em toda a fábrica. A partir desse acordo feito com a chefia, né? Com a minha chefia, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha uma liberdade, né? Eu trabalhava um dia por semana para a Mercedes, para a seção, e os outros 5 dias eu ficava praticamente só desenvolvendo atividade sindical, né? Que maravilha. E justamente a minha atuação dentro da Mercedes, como diretor do sindicato, eu nunca tive uma atuação assistencialista nem paternalista, né? Seguindo mais ou menos a própria filosofia de trabalho que o Lula começou a desenvolver e tinha em mente dentro do sindicato. Conversar, fazer um novo sindicalismo, né? Porque eu me lembro também o seguinte, que uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios que a gente teve como diretor do sindicato e o Lula como presidente, que a gente teve, são 2 desafios. O primeiro desafio que a gente teve para chegar àquele tipo de sindicalismo que estava na cabeça do Lula, a primeira dificuldade que a gente teve era a estrutura sindical, né? A estrutura sindical. Sindicatos como os órgãos assistencialista e de colaboração com o Estado, né? Esse era o papel do sindicato. Se você não tinha liberdade,
você não tinha liberdade nem autonomia sindical. Você não tinha liberdade e autonomia sindical, você não tinha o direito de fazer greve e você automaticamente, tudo que você fazia era controlado pelo Ministério do Trabalho. Inclusive na consolidação das leis do trabalho tem um capítulo 5 que naquele período lá ele orientava todo o papel que os sindicatos no Brasil deveria fazer, contribuir e participar. Estava tudo escrito. Quer dizer que a primeira grande dificuldade que a gente teve... Romper com essa estrutura. A primeira grande dificuldade que a gente teve justamente foi romper a estrutura sindical. Né? Sindicatos como órgão de colaboração do Estado. E a segunda grande dificuldade que a gente teve foi justamente a questão da ditadura militar. Né? Eu me lembro muito bem que durante esse período, quando o Lula foi diretor do sindicato pela primeira vez, em 1969, tudo era proibido. Era proibido participar, era proibido reivindicar e era proibido deliberar. De que esses dois grandes desafios que a gente teve, a estrutura sindical e o enfrentamento com a ditadura militar. A gente não pode esquecer, né, eu sempre procuro lembrar que esse período de repressão pela ditadura militar, que você não tinha liberdade nenhuma, né? Você não podia participar, não podia deliberar, não podia reivindicar, e levar em consideração que a classe trabalhadora do Brasil também foram as grandes vítimas da ditadura militar, né? A classe trabalhadora no Brasil também foi grande vítima dos crimes praticados pela ditadura militar de 1964. Para se ter uma ideia, somente o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, nós sofremos 4 intervenções. Nós sofremos uma intervenção em 1964, nós sofremos uma intervenção em 1979, nós sofremos uma intervenção em 1980 e nós sofremos uma outra intervenção em 1983. Algumas intervenções com a cassação da diretoria do sindicato, a perda dos mandatos, no enquadramento da Lei de Segurança Nacional. De que todo esse trabalho que a gente começou a desenvolver dentro da Mercedes, né, a partir de 1975, era tudo na tentativa também do enfrentamento, de quebrar e aceitar desses dois grandes desafios. E eu, dentro da Mercedes, com essa concepção dessa nova prática de sindicatos, né, eu comecei a desenvolver também uma atividade, justamente uma concepção daquele tipo de atividade que o Lula tinha dito para nós, né, que é um novo tipo de sindicalismo. Outros diretores de base desenvolviam isso em outras montadoras, por exemplo, o Devanin Ribeiro, ele estava diretor de base. Eu não vou falar de outros dirigentes, né, que eu estou falando um pouco da minha experiência, da minha prática como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos dentro da Mercedes. Né? E justamente dentro dessa prática, né, de desenvolver essa nova visão de um novo sindicalismo, foi que eu nunca tive um discurso assistencialista e nunca tive um discurso paternalista em relação aquelas necessidades que os trabalhadores tinham dentro da fábrica. Quando o trabalhador me procurava a respeito da perseguição de um chefe, eu nunca disse para ele que o sindicato ia resolver o problema dele, que quem ia resolver o problema da perseguição que ele estava sofrendo dentro da Mercedes seria nós trabalhadores dentro da Mercedes, com ele, com o sindicato e com o Djalma Bom, né? E eu me lembro muito bem que naquele período lá, para ser sócio do sindicato, a primeira coisa, quando eu ia conversar com uma pessoa para ele ser sócio do sindicato, a pessoa falava para mim: Djalma, o sindicato tem médico, o sindicato tem dentista, o sindicato tem barbeiro, o sindicato tem colônia de férias. E eu falava para ele: mas não é isso aí que o sindicato, não é, o novo sindicato que a gente quer praticar aqui em São Bernardo do Campo, em Diadema, é um sindicato onde que o sindicato não seja aquele prédio, que ele seja um instrumento de luta, da defesa das suas reivindicações como classe trabalhadora, né?
Quer dizer que a gente também começou também a ter essa prática também de desenvolver e conscientizar o trabalhador que aquela concepção daquele sindicalismo existente até aquele período lá, o sindicato do médico, do dentista, da farmácia, da colônia de férias, era um tipo de sindicato que era combatido pelo Lula e pela aquela atual diretoria. E dentro dessa linha, Djalma, o que você lembra da campanha de 77, que foi a primeira grande mobilização? Acredito, né? Então, mas a grande... Então, esse trabalho que a gente começou a desenvolver dentro da Mercedes, eu acredito também capitaneado pelo Lula nas outras empresas também, né? Ela começou já a surtir diferentes resultados, né? E também a gente tem que analisar também que isso aí também era um processo, né? Quando eu falei no negócio da estrutura sindical e falei na questão da repressão sofrida pelo negócio da ditadura militar, nós não devemos também esquecer que a prática da exploração capitalista dentro das empresas também, né? Os trabalhadores também, eles eram também perseguidos dentro das empresas, né? Por exemplo, dentro na Mercedes, na firma que eu trabalhava, você trabalhava com a linha de montagem, que era uma forma também de exploração capitalista, né? Sim. O trabalhador, ele praticamente era um escravo daquela máquina, né? Que ele tem uma linha de produção, que ele era obrigado no final do expediente, por exemplo, uma linha de usinagem de cabeçote, no final da turma ele era obrigado a sair no final do expediente de trabalho, ter 140, 150 cabeçotes prontinhos para que pudesse levar para a linha de montagem e começar a montar o motor do caminhão, né? E praticamente a linha de montagem era uma forma também de exploração capitalista, onde o trabalhador ele era simplesmente um mero apertador de botão. Né? Às vezes ele pegava o cabeçote, colocava na máquina, apertava o botão, quando terminava aquela operação, ia para a operação seguinte, o outro operador pegava o cabeçote, colocava na outra máquina e seguia. Quer dizer que esse trabalhador dentro da Mercedes, com esse sistema da linha de montagem, que era uma exploração capitalista, né? Esse trabalhador ele não tinha o direito nem de ir no banheiro para fazer as suas necessidades, né? Porque a linha de montagem não parava, né? E não havia um substituto. Ele também dentro das empresas, na própria Mercedes-Benz, também existia também a prática da exploração capitalista também, que contribuiu e ajudou e muito, né, com o trabalho sindical desenvolvido por nós dentro da empresa, com esse novo tipo de sindicalismo, e ao mesmo tempo da conscientização do trabalhador, do tipo que ele era explorado dentro da Mercedes, no sistema de produção, através da linha de montagem. Perfeito, Djalma. E vem cá, aí você trabalhou como diretor de base por esse período da primeira gestão e foi convidado para ser dirigente, tesoureiro na segunda, né? Justamente essa questão do meu trabalho de base dentro da Mercedes-Benz, quer dizer, que esse meu acordo feito com a direção, com a chefia que era responsável pela seção que eu trabalhava, mas eu avancei, né? Eu me lembro muito bem, para que você pudesse conquistar um quadro de aviso, para você conquistar dentro de uma empresa o quadro de aviso, você teria que ser através do acordo coletivo, né? Através do acordo coletivo. A partir desse meu trabalho dentro da Mercedes, né, da minha liberdade conquistada dentro da Mercedes, eu coloquei uma mesa. Quer dizer, a Mercedes é o seguinte, o horário de almoço da Mercedes começava no turno de revezamento a partir das 10h30 da manhã e praticamente até as 13 horas, né? E eu justamente a partir das 10 horas da manhã eu coloquei, peguei uma mesa e fiquei na porta do restaurante da Mercedes-Benz, né? Conversando com todos aqueles trabalhadores, né? Conversando com os trabalhadores, mostrando a necessidade deles fazerem parte do sindicato, entregavam panfleto e fazia a sindicalização na porta da Mercedes. Quer dizer que foi um trabalho justamente dessa liberdade e autonomia que eu fui adquirindo dentro da Mercedes. Quer dizer que esse meu trabalho
como diretor de base dentro da Mercedes, de 1975 a 1978, né? A partir de 1978, que o Lula, aí veio o segundo mandato do Lula, né? De 1978, ele foi eleito pela primeira vez, 19 de abril de 1975, e ele foi reeleito pela segunda vez no dia 21 de abril de 1978, 73 anos depois. De que em 1975 a 1978, eu fui diretor do sindicato, do Conselho Fiscal, de suplente do Conselho Fiscal para tesoureiro. Conselho Fiscal dentro da Mercedes. Em 1978, pela essa atividade que eu desenvolvi dentro da Mercedes, né? Aí o Lula já me convidou para fazer parte da segunda diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos como tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos. Quer dizer, que a gente poderia dizer que essa gestão de 78 já foi assim os mais combativos da primeira gestão? Então, mas aí é o seguinte, né? Quando a gente fala a questão da clareza dos objetivos do Lula, né? O Lula não ficou só no discurso de um novo tipo de sindicalismo, né? O Lula, as coisas também começaram a acontecer dentro do próprio sindicato, né? De que nós começamos a desenvolver as atividades na base do sindicato, por exemplo, no meu caso, dentro da Mercedes, mas ao mesmo tempo também as coisas começaram a acontecer dentro do sindicato dos metalúrgicos, né? Dentro do sindicato dos metalúrgicos. Eu me lembro muito bem que dentro do sindicato dos metalúrgicos, em São Miguel, tem um posto de abastecimento de gênero alimentício, tem uma espécie de uma cooperativa que vendia arroz, feijão, roupas para os trabalhadores, né, com um desvio completo da atividade do sindicato, né? O sindicato não era para ter cooperativa, né? O sindicato era para lutar para que os trabalhadores tivessem melhores salários e melhores condições de trabalho. De que essas coisas também, além desse nosso trabalho dentro da base, né, do meu trabalho dentro da base, as coisas também começaram a acontecer. Uma das primeiras coisas que eu me lembro que aconteceu foi assim, quando o Lula tomou posse em 1975, uma das primeiras decisões foi acabar com aquele posto de abastecimento, né? Acabou com o posto de abastecimento. Eu me lembro também, dentro de um processo também, começou um processo de esvaziamento do atendimento médico dentro do sindicato, né? A questão do barbeiro, a questão do dentista, a questão da farmácia, a questão do laboratório, a questão do atendimento médico, começou num processo de esvaziamento, começou de esvaziamento de todo esse atendimento assistencialista que tinha o sindicato e começou um processo de contratação de advogados para o fortalecimento do departamento jurídico do sindicato, né? De que as coisas estavam acontecendo na base, mas ao mesmo tempo as coisas também começaram a acontecer no sindicato. Porque você tinha um trabalho de base, desenvolvendo na base, no meu caso dentro da Mercedes, mas ao mesmo tempo também havia uma reciprocidade dentro do sindicato, com a atuação do sindicato no esvaziamento daquele tipo de assistencialismo que era praticado pelo nosso sindicato, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E a partir do Lula começou a haver essas modificações. Mas aí, eu me lembro muito bem, por exemplo, né? Em 1975, as pessoas acham que aquelas coisas não era, nós só tínhamos a prática, uma atividade sindical, né? Nós não pensávamos também numa atividade política. Eu nunca esqueço que uma das decisões da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos nas eleições de 1975, 1975, nós apoiamos a diretoria do sindicato e os diretores dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo em 1975, apoiou para deputado estadual o Nelson Fabiano, que era do Partidão. E apoiou também o Marcelo Gato para deputado federal, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos para deputado federal. Os dois foram cassados? Os dois foram cassados, que eram dois do Partidão. Ao mesmo tempo também,
A diretoria do sindicato, por exemplo, eu dentro da Mercedes, junto com os trabalhadores da Mercedes, que moravam em Santo André, moravam em São Bernardo e moravam em São Caetano, nós começamos um trabalho de apoiar a diretoria do sindicato, apoiar para prefeito de São Bernardo do Campo nas eleições de 1975, o Tito Costa, e o Lula foi para o Palanque fazer campanha para o Tito Costa, e nós fazemos campanha para o Lincoln Grilo, que era do MDB, em Santo André, e fazíamos campanha também para o Raimundo da Cunha Leite em São Caetano, e apoiávamos também para senador Orestes Quercia em 1975, tá? Dizer que nós também tínhamos uma certa atividade, além de uma atividade sindical, nós tínhamos também uma atividade da política partidária também apoiando esses candidatos. O Benedito Marcílio de Santo André, vocês apoiaram também? Não, o Benedito Marcílio era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Isso, o Benedito Marcílio, ele foi eleito deputado federal nas eleições de 1978, né? E justamente eu estou falando das eleições de 1975 que nós fizemos. A outra coisa também que foi muito importante de toda essa trajetória desse novo tipo de sindicalismo que começou a ser praticado foi o seguinte: em 1977, o Delfim Neto, o cálculo do salário dos trabalhadores, que era calculado pelo índice do preço do consumo, falsificou, né? Sim, falsificou, manipulou e falsificou os números. E o Diese, através que os Diese davam assistência para o Sindicato dos Metalúrgicos também, o Diese acabou descobrindo essa manipulação dos 34,1%. E o Lula era dirigente do Diese, o Lula também era dirigente, além do sindicato, o Lula também era dirigente e descobriu. Eu me lembro que foi uma grande campanha também, em 1977, pela reposição dos 34,1%. Bom, essa trajetória toda ela vai... Essa campanha em 77 ainda era, digamos assim, as assembleias dentro do sindicato, que sempre encheu ali, né? Ou já estava pegando para fora? Então, justamente, esse novo tipo de sindicalismo também já começou também, a gente começou a conversar, não ficar esperando que o trabalhador se dirigisse ao sindicato. Nós começamos também uma nova prática também de um sindicalismo onde que o trabalhador estava trabalhando, não ficar esperando que o trabalhador se dirigisse até o sindicato. Nós começamos também numa prática também de ir ao encontro no chão da fábrica onde o trabalhador estava trabalhando e nas assembleias de porta de fábrica. De que os 34,1% de 1977, né? Na minha opinião, o grande divisor de água, que a gente pode chamar desse de 1975 até 1900 foi a campanha até hoje, salarial de 77, foi a posse do Lula em 1978. Dia 21 de abril de 1978, quando o Lula assume a presidência do sindicato pela segunda vez, o discurso do Lula foi um discurso muito forte, muito contundente e, no meu modo de entender, um verdadeiro divisor de água. No discurso do Lula ele diz mais ou menos o seguinte: companheiros, companheiras, eu estou cansado de conversar com a classe empresarial e não dá resultado. E não tenho resultado nenhum. A única forma, no meu modo de entender, para que os ouvidos moucos dos empresários possam ouvir as nossas reivindicações, as legítimas reivindicações dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Diadema, seria braço cruzado e máquinas paradas. Isso, discurso da posse, né? Discurso da posse, então, discurso da posse, dia 19, dia 21 de abril de 1978. Tinha outros lideranças sindicais, como Olívio Dutra estava na posse já tinha essa articulação, eu não me lembro, mas tinha... Jacó, talvez, já era amigo já tinha, essa época aí, o Lula já estava se consolidando já com uma grande liderança, a partir dos 34,1%, que ele se tornou também uma liderança bastante conhecida e começou já a aparecer com esse novo tipo de sindicalismo e a liderança do Lula. Mas a partir, então, dia 21 de abril de 1978,
a segunda posse do Lula como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo e Diadema pela segunda vez. Esse discurso do Lula foi um discurso muito forte, muito contundente, né? A única forma da classe patronal ouvir as reivindicações legítimas dos trabalhadores seria máquinas paradas e braços cruzados. E aí surgiu... Isso aí foi dia 21 de abril de 1978. 12 de maio. No dia 12 de maio de 1978, dias para a Scania. 3.400 trabalhadores da Scania cruzam os braços para as máquinas. Cruzam os braços para as máquinas. Mas um movimento muito local, assim, não teve a interferência dos... Foi um movimento local, localizado. O Gilson Menezes era o diretor do sindicato e nós tínhamos também o Severino, que era também da Scania, que era da Scania e já era um diretor deslocado para o sindicato. De que no dia 12 de maio, o Lula toma posse pela segunda vez no dia 21 de abril de 1978 e faz esse discurso. No dia 12 de maio de 1978, 3.400 trabalhadores da Scania para as máquinas cruzam os braços. Reivindicando o quê? Reivindicando 20% de aumento, pagamento dos dias parados e nenhuma perseguição aos metalúrgicos. Como é que foi o recebimento? Você estava na sede do sindicato? A diretoria se reuniu assim que soube? O Gilson disse para nós que havia a possibilidade de uma paralisação da Scania. Justamente, então, veja o seguinte, dia 12 de maio de 1978 foi uma sexta-feira. Nós estávamos dentro do sindicato, nós estávamos numa reunião. Da diretoria do sindicato, da diretoria afetiva executiva do sindicato, na sala do Lula. Né? E duas coisas aconteceram. Ao mesmo tempo veio o telefone do Gilson, dizendo que parou, né? Dizendo que a Scania estava parada, e logo em seguida veio um telefonema de Santos falando que o pai do Lula tinha falecido. Olha só, hein? Não sabia. Aí nós analisamos, veio o telefonema do Gilson, analisamos a nossa condolência com o Lula, que o pai tem o falecimento do pai dele, e nós discutimos um pouco e falamos o seguinte, ó. O Lula conversando com a gente falou assim, ó, nós temos um projeto de um novo sindicalismo e se a gente assumir nesse momento que a greve foi o sindicato que patrocinou a greve, que o sindicato que mobilizou os trabalhadores, que o sindicato que propôs a greve da Scania, vai haver uma intervenção no sindicato e o nosso projeto desse novo sindicalismo praticamente ele vai ser obstruído aqui no seu nascedouro. O que nós devemos fazer? É uma greve que foi feita pelos trabalhadores da Scania contra o arroxo salarial praticado pela ditadura militar, a exploração capitalista dentro das fábricas, né? A perseguição da chefia nos trabalhadores, que os trabalhadores eram tratados como verdadeiros animais dentro da empresa, com o mínimo de respeito, que de fato a greve, os trabalhadores da Scania acabou fazendo a greve por causa da exploração que eles eram submetidos dentro da Scania e o arroxo salarial praticado